Igreja bonita, estamos em Jericó, estamos no Monte da Tentação, o lugar onde o Espírito conduziu Jesus para ser treinado. A Bíblia nos ensina que ele saiu do Rio Jordão e o Espírito o conduziu para este lugar. E tu pode ler a tua Bíblia comigo em Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Essa foi a primeira das tentações que Jesus sofreu aqui depois de 40 dias, privados de comida, privados de companhia, no meio de feras, no meio de escorpiões, no meio do nada, privado completamente das necessidades básicas de um ser humano. Aqui ele foi forjado para que depois desse lugar, quando ele estivesse pronto, ele pudesse assumir o ministério que transformou a humanidade. Mas tu pode ler comigo que a primeira coisa que o diabo falou para Jesus quando apareceu para ele no final dos 40 dias foi trazer uma interrogação sobre a identidade dele. Nós sabemos que dependendo do tempo que estamos no deserto, nós começamos a nos fazer perguntas de que realmente é isso que Deus tem para mim? Será que é necessário isso? Mas lá fora tem tantas pessoas que estão nas festas, que estão roubando, que estão traindo, que estão aproveitando a vida e parece que elas não estão vivendo um deserto. E eu estou aqui na igreja tentando ser fiel e não saio desse deserto. Eu quero te encorajar, porque o diabo vai tentar na tua identidade, vai tentar roubar a tua promessa. Ele tentou Jesus exatamente nisso. Depois de 40 dias de extrema solidão, de grandes e grandes privações, ele chega com um ar debochado, provavelmente, e diz: se tu és o Filho de Deus. Mas Jesus não caiu. Jesus sabia quem ele era, porque lá no Jordão ele recebeu uma palavra sobre a identidade dele. Quando ele foi batizado no Jordão e os céus se abriram, uma declaração foi feita sobre a vida dele. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Provavelmente tu carrega uma promessa, uma declaração no teu coração, e eu quero te incentivar desde este lugar do deserto, e talvez tu esteja num deserto, a se agarrar na promessa, te agarrar na profecia e te manteres fiel. O que tirou Jesus daqui foi a fidelidade dele. Depois de 40 dias sendo tentado de todas as formas, os anjos vieram e o serviram, ele desceu e começou o seu ministério. Por quê? Porque ele estava pronto para viver aquilo que Deus tinha para ele. Nós sabemos que daqui ele foi transportado para o pináculo do templo e depois a última tentação dele também aconteceu aqui, e eu gostaria que tu lesse comigo. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos o serviram. Jesus foi tentado, Jesus persistiu na fidelidade e na obediência. Jesus andou nesse deserto 40 dias. Jesus foi transportado pelo diabo. Jesus foi colocado neste lugar. Foi-lhe oferecido então todos os reinos do mundo. Mas nem privação, nem dinheiro, nem solidão, nem o medo fizeram com que ele negociasse a palavra e o decreto que ele carregava. Esse é o poder da obediência e da fidelidade. Que deste lugar tu possa parar para pensar qual é a área da tua vida que ainda tu tem que te acertar com Deus. O segredo da prosperidade em todas as áreas da nossa vida, no nosso casamento, na nossa vida financeira, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas emoções, é a fidelidade, é a obediência à palavra de Deus. Que Deus te abençoe.